Simone, a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso. Vai ser um bate-papo, né? A gente tem bastante experiência para contar sobre isso, para falar sobre isso. E vai ser um Nossa, se eu bate-papo fosse, bem acho que já dava um gostoso. livro, viu? Já Dava, dava um né? livro do Egito, se eu fosse fazer. Eu acredito, Gente, eu só Simone. tô de óculos porque eu sou meio cegueta e então para ler os vossos comentários eu tenho que estar assim. Eu também. Olha Então aqui, vamos ó, tem lá. até uma sombrinha aqui. Elaine, muito, muito obrigada pelo convite. Ai, é uma honra, Simone. É uma honra estar aqui com você. Eu sou fã do teu canal, você sabe, né? Gente, olha, eu conheço. Ai, eu me delicio com as coisas que a Simone posta. Ai, entra lá, segue a Simone, porque o canal dela é incrível, é uma delícia o canal da Simone. Muito legal. Muito obrigada. Você também é uma querida e Ai, muito que delícia. inteligente. Eu gosto muito de ouvir você falar. Ai, que bom. A gente, Uma honra. a gente tem sempre que aprender uns com os outros, né? Sim, sempre, sempre. Eu acho linda essa cultura, eu Uhum. acho linda esses lenços, assim, eu acho, sabe, tão chique. Eu acho que isso deixa a mulher tão chique, Uhum. tão, não sei, dá um deslumbre, sabe? E isso me chamou É, muita a gente é atenção, chamada de que assim, que é me fez desse entrar pro teu pano canal. ridículo na cabeça, esse pano Lindo, ridículo, mas assim, é charmosíssimo, eu acho lindo demais. Olha isso, você tem um bom gosto, você usa cada lenço lindo. eu me Ai, sinto lindo. bem, assim, olha, no Brasil eu não me sinto por causa da discriminação que às vezes eu sinto no Brasil. Aqui não, somos todos iguais, e aí eu consigo entender quando eu vejo um estrangeiro que eu não preciso dar a conhecer a sociedade do jeito que eu estou, se eu estou desarrumada, com o cabelo mal arrumado, ou se É pronto, é verdade. como se você tivesse protegida. Eu gosto, eu me Sim. sinto protegida. Aí sem contar que você tem um rosto lindo, né? Então, Eu, né? talvez, Você muito tem um rosto obrigada. lindo. Tá? Tem que ter Que assim uns legal. truques, viu, gente? Não é para usar hijab de qualquer maneira, não, porque tem assim uns hijab que não favorece teu rosto. É complicado. Você vai ficar com o rosto ou mais comprido ou mais gordo se você não souber Tem colocar. esses truques, Eu, né? no calor, existe o truque, né? No calor a gente usa assim soltinho, e então ele entra ar, e tem tecidos leves, né? Então existem os truques. Que legal. Ai, que bacana. Mas eu sonho de ir para o Egito, quero conhecer todo esse lugar aí. Eu atendi Venha, várias será bem mulheres aí recebida, no estarei aqui. Egito. Ai, que legal. Não tenha Eu entro em medo, contato. venha, que eu estou aqui, eu não vou deixar ninguém te fazer mal. Ai, que bom. Isso é difícil fazerem mal aqui. É, né? Ah, em todo lugar tem os seus prós e contra, né? E Brasil Sim, mas também aqui, tem. crimes de violência grande, você não tem quase crimes de Não violência tem. grande. Se tiver, é briga que eles tiveram entre eles, entre os homens. Ah, A entendo. criminalidade aqui é muito baixa. Ai, que bom, Simone, né? Aqui no Brasil a gente não pode dizer a mesma Acho que é isso que coisa. todo mundo quer, né? Sim, esse é um sonho, né? Uma utopia. Então, Simone, olha. Vamos lá, E aí, Simone, vamos lá? Gente, a Simone, então, bora. dá uma olhada lá no canal dela, é incrível. Eu sou fã número um. Eu olho tudo que ela posta, os stories dela. Eu só amo o trabalho dela. É assim, um trabalho incrível. E eu me apaixonei por essa cultura e pelo Egito por causa do trabalho da Simone, gente. Foi através do trabalho dela. Ai, gente, Então, muito obrigada Simone, sempre. eu tava. Assim, eu trabalho com muitas mulheres que foram vítimas de golpes, né? Golpes na internet. E assim, a Uhum. grande maioria, diria que 98% são vítimas de golpes amorosos, né? E eu queria Uhum. saber, você tem Seja alguma ele de que história? nacionalidade? Sim, Qualquer nacionalidade. qualquer nacionalidade, mas existe uma pesquisa pesquisa sim, está sendo feita ainda, mas já há Uhum. umas estatísticas sobre essa pesquisa que as mulheres brasileiras são as mais fáceis de Vulneráveis. cair em golpe. Isso, as mais vulneráveis e que caem com mais facilidade nos golpes, né? Uhum. E aí a Com gente sabe que certeza. existem os scammers, né, Simone? Que são assim, Uhum. grupos e isso são empresas, né? Que trabalham com scammers para envolver as mulheres e para mesmo preparar elas para tomar o dinheiro delas. Assim. Existe todo um trabalho, todo um processo, eles Quando não investem para outras tempo coisas, às vezes até pior, né? Porque para outras existe um coisas, pouco de tudo. sim. Um pouco de tudo. Existem Né? homens que querem
material fotográfico para depois fazer chantagem. Existe de tudo. Você conhece algum caso, Simone, assim, mais impactante que você pode contar para nós? Olha, eu posso contar vários, mas eu escolhi alguns, que alguns até as minhas seguidoras da época vão se lembrar. Mas, olha, o primeiro golpe assim que eu vi foi da minha cara. Eu estava na clínica ainda no Brasil trabalhando, já noiva, para vir para o Egito, conhecer a família do meu marido primeiro, depois então vir para casar. A moça que trabalhava na recepção da clínica, ela era até da família do dono da clínica. Mas não era moça, ela já tinha uns 40 e poucos, né? Não era também ninguém assim. Era uma pessoa até estudada, não era uma pessoa que não tinha nenhuma faculdade muito elevada, mas trabalhou até em partes assim dos Correios, lugares legais, entende? E se meteu até num curso de inglês, então não era uma leiga completamente. E, de repente, eu não sei como, um fulano, através do Skype, porque o Skype também ele é muito de entrar as pessoas assim, começar a bater papo muito fácil. Quem não conhece, eu não sei o que ela estava fazendo no Skype, sinceridade, eu não sei o que ela estava fazendo lá. Mas eu sei que entra um homem, e isso foi coisa assim de 2 dias, papum. Graças a Deus que no terceiro dia eu desfiz o nó, eu desfiz aquilo. Ela começou, fulano está na Malásia, e ele diz que ele é inglês, é sempre a mesma história. Esses golpes, assim, que eu vou contar, esse daqui eu vou contar agora, ele é muito vulgar dos nigerianos. Aí que ele era o sargento, ele era militar, e ele estava em Inglaterra, e a mulher morreu, e ele tinha um filho pequeno, e ele tinha que fazer várias viagens. E ele estava na Malásia e ele foi buscar uns materiais e ele precisava voltar. Mas no meio dele contando a história, ele vai tentando cantar ela. Ele vai primeiro encantando ela, pobrezinho, ficou sem a mãe tão cedo. Eu preciso de uma mulher para me ajudar a cuidar do meu filho. E aí, ao mesmo tempo, ele vai dizendo o que ele está fazendo. Eu estou trabalhando na Malásia, eu com alguns objetos também, porque eu agora já sou ex-militar. E eu estou sozinho. Aí, quantos anos você tem? Ele bota já uma idade parecida com a dela para ficar meio atrativo. E ela começa aquele sonho. Aí, de repente, no segundo dia, já assim, passou para 24 horas, 48 horas, ele já começa a dizer: olha, eu estou com um problema muito grave, eu preciso fazer uma compra, mas eles não querem aceitar o meu cartão, porque aqui na Malásia eles não aceitam, e que não sei o quê, dá para você me enviar tanto? Ele pediu uma quantia, daí uns, não sei, uns 3 mil reais, né? Dependendo do país, 3 mil reais vale muito, gente. Vale muito. E então, ele pediu pouco até. Aí, ele foi baixando, conforme ela foi dizendo que ela não tinha aquele dinheiro, e que não sei o quê, e ela começou a estranhar, foi quando ela contou para mim. Aí ele baixou para 600 reais. Aí ficou uma coisinha bem. Mas antes disso, ele falou que ele vinha ao Brasil, que ele ia ao Brasil, que ele ia trazer isso e mais aquilo para ela, que ele ia levar ela para Inglaterra, não para Malásia, né? Que ela ia ser mãe do futuro do filho dele que não tinha mais mãe, né? Que ia ser futura madrasta. Isso tudo. No segundo dia, já passado 48 horas, ela me avisa, ela me fala assim, que a gente tínhamos bastante relacionamento, e eu estava de responsável clínica nessa clínica, e eu cheguei e por que você está aí choramingando aí na hora do almoço e tal? É que aquele fulano e tal, conhecia assim, mas ele... eu tô apaixonada. Ela se inscreveu nessas 48 horas, ela se inscreveu num curso de inglês, ela gastou dinheiro, ela estava prestes a mandar dinheiro para ele. Aí eu falei assim, mas cadê o fulano? Me mostra. Aí ela me deu... ele não tem Facebook, não tem nada, não tem rede social. A gente tem que achar ele só pelo Skype, assim, vamos primeiro tirar as dúvidas. Ela me deu só o número do telefone que aparecia no Skype, aquilo é bastante. Na época foi quando o Facebook começou a integrar os números telefônicos. O que eu fiz? Eu joguei o número telefônico no Facebook. Nada mais na pesquisa, só o número telefone. Apareceu logo um nigeriano, negro, daqueles negros mesmo africanos, bem negros, não tenho nada contra eles, não tenho nada contra a cor, mas era esse o tipo. E num rol familiar, uma pobreza, pronto. Um cenário totalmente diferente do que aquilo que... Ela caiu o queixo assim, ó. Ela ficou tão desiludida, ela andou mais de uma semana
Graças a Deus, como foi no início, não deu para pegar muito, né? Mas ela saiu depois do curso de inglês imediatamente, tá vendo? Então ela não tinha uma vontade de se autoajudar. Não. Esse foi um dos primeirinhos, né? Simone, Não tinha saído nem do Brasil. A grande maioria dos scammers, meninas, gente, né? São nigerianos. Ó, o Gobson. Entrou o Gobson maravilhoso. Esses querem mesmo dinheiro vivo, só tirar o dinheiro e ir embora. Gente, e a maioria, grande maioria, e os especialistas são os nigerianos. Existe indiano, existe em todo lugar do mundo. Mas os nigerianos são os que são mais especialistas. E é uma história sempre linda, né, Simone? Ai, olha, eu sou um militar, olha, eu tô aqui em outro país. De drama. Exatamente. Eu tenho dinheiro, sempre só que, olha, eu vim drama. fazer uma viagem. Depois que consegue a confiança da mulher, eu vim fazer uma viagem aqui, né, nesse país, nesse outro país, só que meu dinheiro tá preso lá, não sei o que aconteceu no banco, eu preciso voltar pro meu país para poder Isso mesmo. de volta, você não me empresta. O cartão de crédito não passa, dá para você me enviar. Isso, e não é rápido, eles até ganhar confiança. E é como se fosse... E há pessoas que têm mais sensibilidade, ou não estavam tão habituadas, na época, foi há 5 anos atrás, acho que estava muito no auge, começaram a tentar enganá-las mais rápido, e eles eram muito rápidos, e elas caíam que nem umas patinhas, assim, muito, muito fácil. Gente, é muito triste, né? Aí o segundo golpe, que não foi bem um golpe, aí já começa a ser um golpe amoroso. Golpe amoroso, que também parece que não, mas é um golpe, porque no fundo não é só amoroso, porque algumas sociedades, elas não se conhecem antes de casar. Então não tem ali não se pode dizer que é um amor, nem uma paixão, né? Nem se tocaram. Então o que aconteceu? Eu casei, eu fui ao Brasil com meu marido no ano seguinte ao casamento. Quando eu voltava, no aeroporto de Marrocos, se encosta a nós uma mulher brasileira de 39 anos, e bonitinha, mas ela aparentava ter já os seus 40, baixinha, bem composta, vinha bem vestidinha, e ela veio se encostar assim, olha, vocês estão indo para o Cairo? Será que eu posso ficar perto de vocês? Porque eu não conheço nada, não falo a língua, e nem conheço bem, não falo bem inglês. É esse o portão que a gente vai pegar o avião. Eu disse, olha, fique aqui conosco que o portão já vai abrir. A gente levou ela ficou lá perto de nós, o aeroporto de Marrocos é bem pequeno. Conclusão, ela ficou no mesmo avião, mas dentro do avião a gente não conseguiu mais contato, né? Porque de Marrocos ao Cairo ainda são 5 horas e pouquinha. E aí, quando chegou ao Cairo, ela já veio contando isso no aeroporto, lá antes, na espera da entrada no avião, que ela vinha para passear por uma semana. E eu já comecei a desconfiar. Aí eu falei assim, mas você tem algum grupo que está te esperando? Tem algum guia lá que vai estar te esperando? Ah, não. Primeiro ela mentiu. Primeiro ela disse que era um grupo. Depois de um tempo de eu fazer uns questionamentos, assim, ela começou a dizer que era um amigo que ia buscar ela. Aí ela me começou a contar. Mas contou pouco. A chegada no aeroporto, naquela época, não tinha internet de jeito nenhum. Porque, por segurança, o aeroporto desses países não libera às vezes. Aí não tinha. E ela sem cartão, ela depois nos passou o número. O meu marido, como tem o cartão daqui do Egito, ligou e para falar direto com esse amigo se ele estava lá fora, para recebê-la. E ele disse que estava. E, graças a Deus, ele estava e a gente entregou ela ali. Só que ela ficou com o meu número, porque eu dei o meu número para ela, assim, olha, caso você precisar de alguma coisa, você me liga. E também ficou o número do meu marido, por causa que meu marido ligou para o rapaz que estava lá fora. Resultado, quando eu vim para casa, porque eu ainda moro distante, ela passou uma semana aí, né? Eu nem sabia o que ela estava fazendo ou não. Mas quando ela voltou ao Brasil, ela me contou a história. Então ela disse assim, que já conversava com ele há mais de 1 ano na internet, ele era casado, ela sabia, ela divorciada, com 2 filhos pequenos, mas não bebezinhos, né? De 7, 10, 13, por aí. E esses 2 meninos ficaram lá no Brasil, e ela disse que assim que ela veio para cá, foi quando a juíza chamou para a briga da guarda. E por ela estar no Egito, aí já foi a primeira das perdas dela, ela perdeu a guarda das crianças. Segundo, porque ele lá conseguiu, perdeu a guarda, porque ela não estava lá nem para brigar por eles, né? E pronto. E aí a segunda parte foi que, enquanto ela esteve aqui, esse senhor
ele era farmacêutico, bem formado, porque o farmacêutico aqui pena para tirar um curso, e é considerado também, aqui é só, médico, dentista e farmacêutico, são os níveis mais assim de curso. Depois vem as enfermeiras e depois os engenheiros e o restante dos outros cursos, né? Enfim, então pode-se dizer que é um curso top, que ele vai ter sempre um bom rendimento, porque uma farmácia aqui é como um supermercado. E então ele tinha uma farmácia em Alexandria, mas ele morava entre esse percurso num povoado, certo? Com a sua esposa e os filhos ficavam lá. E ele ficava quase sempre ia e vinha quando ele queria. E as mulheres daqui, elas não são essas mulheres assim, são criadas para estar em casa, ser donas de casa, boas mães e pronto. Elas não. E então o que acontece é que ele levou ela para Alexandria, porque lá Alexandria, como é uma cidade de muito turismo, tem também praia. E existem muitos condomínios para alugar. E ele, como farmacêutico, com certeza tem vários amigos. Olha, me empresta a chave do teu apartamento, está vazio, fechado. Levou ela para um desses apartamentos, ela não viu nada no Egito. Ela ficou trancada nesse apartamento, que era todos os dias e toda hora. Quando ele queria, ele ia lá e fazia. E ela diz que só saiu para comer ali nos arredores, até porque ele não queria ser visto com ela, apesar de Alexandria é uma cidade super grande, né? Então o que acontece é que ela viu muito pouco do país. Não digo que ela esteve em cárcere, porque ela não esteve, mas digamos que de certa forma ela não conhecia a língua, não queria sair sozinha, porque não conhece, não sabe falar com ninguém, ia se perder. Não conhecia ninguém, nada, né, Simone? Ninguém, isso. E isso tudo foi contado já depois dela voltar, e por ela. E ela quer gravar uma live comigo, uma live não, ela quer fazer até um vídeo comigo pro YouTube, mas que não mostre a cara, mas ela não tem problema nenhum nem dizer o nome dele. Mas enfim. Aí eu sei que ela disse que passaram-se os 7 dias voando, na entrada no aeroporto, antes de entrar para dentro do aeroporto, porque lá só entra mesmo quem vai viajar, não pode entrar, não tem um recinto onde os passageiros digam tchauzinho para os que ficam. Você tem que dizer tchau lá fora. Quando você passa dali para dentro, é só quem é viajante. E então o que acontece é que ele diz que ele comprou um teste, ele já trazia, ele era farmacêutico, teste de gravidez, fez ela fazer dentro do aeroporto ainda, nos recintos do aeroporto, porque não queria que ela tivesse nenhum filho, ou se tivesse, para ele era uma vantagem, porque ele teria um passaporte, né? Ele não deixava ela viajar, ou coisa assim, sei lá. O que ele poderia fazer, né? Mas sei que ela disse que ela se sentiu muito humilhada também com isso, obrigou ela a fazer o teste de gravidez, e ela embarcou. Como deu negativo e tal, mas também como é que ia dar positivo, só foi uma semana, né? Mas é meio difícil, meio complicado, porque normalmente o teste tem que esperar um mês. Ele é burro, ou tapado, ou então não entende de nada de mulher. Então, ali, mesmo que ela tivesse grávida, não seria dele, se acusasse. De qualquer forma, ela volta ao Brasil e só me diz isso. Perdeu a guarda dos filhos, o apartamento, ela perdeu também porque o alugou, também saiu nessa briga. Eu sei que ela estava vivendo de favor na casa de uma irmã, porque quase que ela perdeu a vida dela, deu um rol. E a conversa dele era, eu só caso com você... Você vende o seu apartamento lá no Brasil, compra uma casa no Cairo, para ficar bem longe das 3 cidades aí, e ela nunca vai saber que eu casei. Segundo, eu nunca vou deixar minha mulher e as minhas filhas. Ele dizia isso para ela, então nunca ia se divorciar. Por que ele precisa se divorciar se ele pode ter 4? Entendeu? E ele ia ter mais que pagar se ele tivesse divorciado. Se ele dá comida aos filhos e educação e pronto. Isso ele ia ter que dar. E a mulher continuava vivendo na casa que era deles, no interior. E no interior é mais fácil você dizer assim, ai, fulano está divorciado, olha só. O pessoal toma mais conta da vida uns dos outros. E então o que acontece? Ele não queria se divorciar também, por isso. Ele era daquela região interior e não queria. Ele já disse logo a ela, não vou me divorciar, e você vai vender seu apartamento e vai comprar um aqui na cidade do Cairo, e você vai ficar lá. E assim eu vou manter os 2 relacionamentos, com o seu dinheiro que está lá no Brasil, da venda da casa, sabendo, né? E aí, como é que seria a vida dessa mulher? Já pensaram se ela caísse mesmo nisso? Ela quase fez isso, ela estava tão apaixonada que ela disse que ela ficou cega. Mas depois, quando viu a atitude dele, que só queria dentro dos apartamentos, e não sei o quê, e depois obrigar até a fazer o teste de gravidez, aquilo tudo, e o falar dele com ela desanimou e aí ela caiu a ficha. Acho que é aí que caiu a ficha. E aí o que acontece é que ela teve que arranjar emprego,
depois de muito tempo é que a vida dela começou a subir novamente. Mas nem sempre a gente tem uma segunda oportunidade legal. Hoje ela já está com uma pessoa que até é do bem, e está com ela diz que está bem, que está calma, está feliz e já tem há bastante tempo. E isso já passou 5 anos, né? E ela diz que ele, às vezes, ainda tentou conversar com ela novamente para convencê-la. Então, quer dizer, se essa mulher vende a casa e fica no Cairo, numa casa, aí sim, ela fica em cárcere privado por escolha própria. Por quê? Porque ela não entenderia a língua, ela ia ficar mais de 2 anos para aprender a língua sozinha, não ia sair na rua sem ele, porque ele não ia deixar praticamente. Ela não tinha mais dinheiro para ir e voltar ao Brasil para fazer a sua vida normal, e ia viver como uma segunda esposa. Então, estou tentando resumir, gente, porque as histórias são longas. Vocês não sabem, 2 anos de conversa na internet dá muito pano. Tem que dar um livro, dá um livro. E olha... Essa mulher ficou destruída, ela ficou muito destruída. Imagina, eu atendo mulheres que foram vítimas de golpe na internet. Simone, os traumas que ficam depois de um relacionamento desses são terríveis. Sem contar que esses homens, depois de um tempo, eles se mostram abusivos também, mesmo na internet, né? Destroem casamentos. Eu conheço casos de casamentos que foram destruídos, casamentos sólidos de décadas. Ah, sim, sim, casamentos, familiar, todo o círculo familiar entra em jogo, não é? Porque filhos, os próprios pais às vezes não querem receber você de volta. Tivemos um caso aqui em que ela chegou até quase a apanhar dele, grávida, e a família, ela dizia, eu não posso voltar para o Brasil porque meus pais não me querem de volta. Ou não querem me aceitar, e eu lá não tenho nem onde ficar. E aí, assim, né? Então, gente, é complicado. Os traumas são assim, muito profundos, e depois leva, muito tempo pra gente poder... Tempo. Teve outra que foi uma colega que me contou, mas aí eu não sei os pormenores, que ele largou ela na maternidade, ela teve a criança e ficou lá já. Ninguém sabe quem é o pai, fugiu, por quê? Fizeram aquele contrato temporário. Porque muitas vezes dizem, eu vou casar primeiro no religioso. Só. Não é religioso, gente. O religioso ou o advogado, o temporário é temporário. Se do religioso ou do advogado não passar rapidinho para o legislativo, você não tem direito a nada. E você não tem como provar a paternidade. Você não pode nem sequer sair do país, ou você vai deixar essa criança abandonada, ela vai por orfanato, porque não pode tirar ela do país, porque não pode tirar certidão, não pode tirar passaporte. Eles ainda não tem uma lei para isso. Entendem? Isso já aconteceu com holandesas aqui. Olha, às vezes a pessoa, ela se mede como se estivesse no Brasil. As leis, acham que as leis... Sim, vezes, elas não estudam o que pode acontecer lá. Sim, religioso e civil, pronto, tá tudo certo. Só que aí é diferente, né, Simone? Aí é diferente, é tudo diferente. Então, gente, é terrível. E assim, o que eles usam para derrubar uma mulher assim, né? Pegar uma mulher assim? A carência afetiva. Não é, Simone? Carência afetiva. Aqui na parte árabe, que eles nem é que estejam morrendo de fome, ou fazendo golpes de dinheiro mesmo vivo, como os nigerianos, que ali é cara dura, cara de pau que quer dinheiro. Aqui as duas coisas, às vezes é o passaporte, o pé lá fora, uma vantagem, poder casar mais do que 2 vezes é uma vantagem. Então, ele não vai estar fazendo nenhum pecado contra ele. E se ela a maior parte, ainda por cima, custeia ele. Vai custear a viagem, vai pagar para ver o erro aqui, vai vir para pagar o erro. Quando vê que é um erro que está fazendo, porque muitas vezes não é o certo. Já sabe que o cara era casado e veio? Você já se mete com um homem casado no Brasil, você vai se meter aqui, num país que nem é seu, sem família, sem nada. Então, elas pagam para ver o erro, sim. Elas pagam. Acredito que paguem muitas vezes, não é inconsciente, mas doentiamente falando, estão dependentes emocionalmente, né? Doentes. Ainda não sabem disso, não querem encarar isso. Elas negam o tempo todo. Muitas que chegam para mim querendo saber informações. Eu tenho uma amiga, não é para amiga, é para ela. Acha. Eu queria saber. Não, é para você, eu sei que é para você. E você assim vai. A gente sabe, mas a gente não pode fazer nada, né? A gente tenta fazer, alertar e tal, mas é assim, eu tenho um caso, ela pode ser até que esteja aqui me ouvindo e vendo.
Eu falo, eu já fui até, né, grossa, mas sabe quando você altera assim, o tom de voz, assim, porque você tá fazendo besteira mesmo? Mas graças a Deus ela entendeu a mensagem e ela não se chateou. Ela entendeu. Só que ela tá prestes a vir conhecer o fulano. Ela não está divorciada no papel ainda no Brasil, completamente, não está. Ela E aí mora não tem sozinha, já problema, está Simone. separada de corpo. Não tem Não, problema. hã? Se não tiver Não tem separada, porque divorciada, não consegue tem, casar aqui. consegue casar aqui religiosamente e porque se ela se declarar que é muçulmana, é como se tudo esquecesse para trás, Ah, entendeu? entendo. Inclusive o Agora, casamento se brasileiro. ela então, mas se ela fosse registrar, não consegue. Só se consegue fazer de uma certa forma esse casamento. É o falso e depois ele tentar passar para o legislativo, vai pedir os papéis dela. Então ela vai ter que pegar o documento de divórcio. Esse é o grande elo. Então não adianta, eu vou e casei. Eu já tenho pessoas que eu vi assim, já casei. Ué, tão rápido assim? Pagou algum advogado? Que só com um advogado bom você consegue. Em um dia até você consegue se casar. Se você trouxer todos os papéis bonitinho, com todos os carimbinhos. Porque Entendo. todos os documentos, antes de sair do Brasil, tem que ir ao consulado do Cairo, em Brasília. E a maior parte não tem esse dinheiro para fazer. Elas às vezes até pedem emprestado a dia da passagem. Não é assim. A base da pirâmide é fome, necessidades básicas de alimentação, teto, amor. Mas o resto vem depois. Então, elas não vão chegar aqui, né? Elas não vão pensar em primeiro lugar nessa base da pirâmide. Elas estão lá querendo o topo já. Querendo alcançar o topo, assim. Não dá, gente. Não dá. Porque a sua necessidade básica, você vai realizá-la. E o resto depois? O amor e a barraca vai servir? Ô, Simone, e assim, eles sempre aparecem como príncipes encantados, né? Sempre como príncipes, né? Eles têm uma natureza que é meio romântica, mas ao mesmo tempo eles são grossos, eles falam alto, eles. E a gente fica assim, até no contraste, mas as palavras deles são românticas, mas com um tom de voz elevado, com uma bruteza incomparável, mas é prática, eles são práticos, digamos assim. Eles têm a restrição toda pela própria religião de não tocar numa mulher, então eles vão com as palavras doces. Não é que eles estão indo de propósito. Elas é que acham que aquilo é diferente, porque é diferente do que elas estão acostumadas. Elas já estão acostumadas, no Brasil, aí o cara se encosta assim, você vê muito aqui nesse bar hoje, vamos lá ali pro motel ali do lado. Elas estão tão acostumadas a isso, que quando ela vê um pouquinho do diferente, ela acha assim, meu Deus, este é um príncipe. E não é, eles estão falando a linguagem dele normal do dia a dia. Porque aqui as mulheres são tratadas bem também. Não é pancada o dia inteiro, porque aqui não tem também isso assim. Aqui é só em casos extremos. Por quê? A grande maioria dos homens até que batem em mulheres, eles estão de cara cheia com droga ou tem uns grandes problemas psíquicos com eles. Então, aqui nós não temos alcoolismo. Temos droga, mas é muito controlada e muito disfarçada e é com medicação. Não é de alteração do ser humano assim a ponto de surtar, de ficar enfiando faca em cada mulher na esquina. Ô, Simone, e algumas dicas? Você tem algumas dicas para, assim, o que você sugere que uma mulher faça em caso de dúvida? Que dicas você daria? Olha, para as mulheres não eu creio muito na nossa intuição também. Eu creio no nosso... Nós temos um sexto sentido quando a gente quer. Sim. Todos temos. Só que a gente não dá ouvidos a ele, muitas vezes. Porque aquela pessoa que está conversando com você, se ela não te facilita a vida, se ela não te dá segurança, não é para isso. Não é para ir. Não saia do seu lugar. Ô, Simone, porque o verdadeiro relacionamento, você... Porque o verdadeiro sentimento, você não tem dúvida. Não tem. Ele chega, você tem certeza, não vai dar dúvida, nem vai modificar a sua vida para pior. Porque muitas dizem, ele vai pagar passagem, mas aí depois eu vou tentar trabalhar. Como isto ou como aquilo.
Aí qual é a localidade? Vocês têm que saber a localidade muito bem. É muito importante saber a localidade, porque muitas vezes vocês estão falando com uma pessoa. Ah, ele é do Cairo. Não é do Cairo, é dos arredores de uma aldeia mais ou menos umas 2 horas do Cairo, mas que pertence à região. E quando você vai ver, ele tem a cabeça menor do que um mosquito. Então é assim, saber muito bem o local, região, os pais, ele tem que apresentar. Antes dele dizer para você vir, ele tem que apresentar os pais. O muçulmano verdadeiro, ele não pode perder tempo, ele não pode ficar enrolando, ele tem que ir ao ponto. Se você aceita o casamento, aceita. Se você não aceita, não aceita. Não pode converter, ele vai te procurar, ele já vai te conhecer dessa forma. Então, dessa forma, você vai continuar. Você não tem que mudar por causa dele nem para agradar ele. Hoje eu tenho aqui amigas que são cristãs, estão casadas e elas são... há quem diga que elas são feministas. Não, ela conquistou o espaço dela. Você quer ficar comigo? Então esse é a minha maneira de ser. Eu respeito a tua parte, tu respeita a minha. Só que, claro, ela também tem tudo tem um limite. Isso funciona bem. E funciona bem. Isso, assim. porque ele já me conheceu, eu muçulmana, né? A minha outra colega que veio na época comigo, eu vim com ela no caso, que ela já estava noiva, ela não era muçulmana nem se tornou até hoje. E eles aceitaram na época. Só que aos poucos, eles foram vendo as diferenças. Não tanto o marido, mas mais os pais. Aí agora eles tiveram, assim, durante um tempo, para se adaptar a essa nova maneira de pensar dela. E muitas vezes é caso para os pais dizerem assim, meu, casa com outra. Meu, separa. Mas aí vem um filho. Não separa, não é vergonha nenhuma, mas você vai ter que casar com uma egípcia agora. Para honrar a família. Você vai ter que casar com uma egípcia, porque é uma vergonha estar com uma cristã e ainda por cima fazendo atitudes que não é normal aqui. Como, por exemplo, evitar de ir toda semana visitar sogrinho, mamãe, nananã. Tem certos trâmites aqui que não é obrigatório, mas há famílias que são mais unidas. Entendo. Não é? E é isso, a gente... é uma escolha. Eu já vi pessoas aí colocarem até fio dental e dizer assim, eu estou aqui no Egito desta forma, ele é muçulmano e isso é uma questão de escolha. Mas a gente também não pode esquecer uma coisa. Você não quer mudar a sua atitude, mas você tem que se lembrar que você está num país estrangeiro. A diferente é você, não é eles. Sim. E então, se você quer manter um relacionamento, não pode também ser tão diferente assim, porque você vai envergonhar ele. Então você pode usar o seu biquíni, mas de uma certa forma adequada, e não ficar mostrando na internet, não ficar se expondo tanto, porque eles não vão gostar disso. Então, existe a cultura para saber, a religião que comanda a sociedade, porque essa religião é uma religião social, dita regras sociais, e elas precisam entender a religião muito bem para poder entrar com um homem totalmente diferente de outro país, especialmente um homem muçulmano. Aqui é um país árabe, mas é um país muçulmano, né? Então, existem outros que são mais laicos, tem de todos uma mistura, embora haja uma predominância, mas você pode exercer melhor sua religiosidade lá. Aqui não, você vai ter várias regras a cumprir. Então, hoje vocês têm blogueiras demais falando sobre tudo. É vocês abrirem os olhos, a internet está aí também para alertar. Não é só... Antigamente não tinha. Na época que eu casei, ainda estavam as coisas meio mornas. As pessoas ainda... Agora está uma enchente, que até a Embaixada do Cairo diz, tem mais egípcio casado com brasileira daqui a pouco que com egípcio. Mas a grande maioria, o interesse é ir para o Brasil. Eu tenho vários casais que foram, e se eles são muito novinhos, os pais dela ficam lá e vão enrolando e vão conseguindo emprego para ele. Às vezes o próprio sogro oferece, vem, mas eu vou te arranjar um emprego para ele. Agora, quando a diferença de idade é gigantesca, ele vai por interesse, porque acha que ela já tem trabalho lá, que ela já tem uma casa própria, e mal sabe ele a realidade também. Tem que começar a ver egípcios masculinos aqui para... masculinos que queiram casar-se no Brasil, mas que tem que ser alertados quanto a isso também. Que a realidade do Brasil é outra. Nossa, muito diferente, né, Simone? Cultura muito diferente, né, do Egito. Eles levam choque quando chegam aí. Eles levam choque. Eles levam um choque muito grande. Meu marido levou um choque. Às vezes fico chocada também com algumas coisas, viu? Mesmo sendo brasileira. Parece que a gente às vezes já espera que tudo venha do Brasil, né? Tudo. Parece que todas as notícias estranhas têm que vir do Brasil, a grande maioria. Ô Simone. Mas é isso. Golpes não faltam e atualmente estão imensas meninas envolvidas. Imensas. Muito, né? Ô Simone, a IAC...
a instituição para a qual eu trabalho, ela desenvolveu um método que se chama RC, Radar Comportamental. Então, existe um treinamento eu ouvi falar isso. para ativar esse radar comportamental. Esse estado de alerta, né? Ligadinho, estado de alerta, pegar todos os sinais, entendeu? E é muito Isso é muito legal, bom. tá sendo um sucesso, assim. Mulherada que tá mesmo com dúvida, tá com, eu tô conversando com alguém, mas eu tô meio com medo, sabe? A gente tem ensinado a ativar esse radar Ô, Elaine, comportamental. esse radar, ele costuma ficar baixo quando elas estão mais carentes, não? Muito, muito mais. Muito. Porque daí fica meio E sem norte, sem ter um objetivo E próprio. existem casos, Simone, vários casos, gente, eu conheci, o cara tentou aplicar o golpe, a mulher percebeu que era um golpe, né? Todos os casos que eu conheci eram de nigerianos, né? Que falavam que eram americanos, que eram, né? De outra Sempre militar, tem sempre algum militar no meio. Eles usam muito assim, isso, né? que são militares. Ou advogado, ou médico, uma profissão mais empoderada, né? E aí, Simone, elas caíram no golpe, quer dizer, eles tentaram aplicar o golpe, elas acordaram, falaram, não, você está tentando me aplicar um golpe, nananana, e bloqueou eles, e depois eles vieram, tentaram conversar com elas, e elas diziam assim, não, olha, me perdoa, realmente eu tentei te aplicar um golpe, porque aqui todo mundo faz isso no meu país, mas agora eu verdadeiramente estou apaixonado por você, e eu queria, assim, que a gente pudesse, eu queria que você me perdoasse, eu realmente me apaixonei, agora eu não sei o que eu faço, e a mulher vai cair de novo, porque acha que o cara ficou apaixonado. Entende? Meu Deus. Eu conheço 4 casos assim. 4 casos assim. Você acredita, Simone? E olha, muitas pensam que é por causa do nível intelectual, mas não é não. Eu conheço médicas, advogadas, que todas caíram. Tem juíza que já caiu. Várias que caíram. Olha isso. Que já caiu. Então, gente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver mais com carência. Mas a IAC, ela abre os olhos da mulher para ativar esse radar comportamental. A gente consegue ativar isso e você começa a pegar sinais e anotar sobre esses sinais, sabe? Fazer anotações e a hora que você vai ver, não tem como você não acreditar. Eu acho isso importante e eu gostei muito de conhecer esse radar, até porque se a gente fosse fazer uma comparação, nós temos um radar, pessoal. Eu tenho muito seguidor que está aqui. Pessoal, nós temos um radar natural de fuga, por exemplo, que ativa a nossa adrenalina. Você está em situação de perigo, a tua adrenalina sobe, tu foge que nem uma gazela. Exato. Que é o impulso. A gente faz isso todos os dias, a toda hora, com coisas pequenas e não notamos. Esse impulso da sobrevivência e do estado de alerta, você tem 24 horas. O tempo todo com você. Só que o radar, nós temos vários tipos de impulsos. Esse daí, ele tem que ser ativado. Ele não é de sobrevivência. Sim, muitas vezes. Ele não tá, porque a sobrevivência é o comer, viver, respirar. E o outro, do sentimental, ele já vai no segundo patamar. E é o que a Elaine está falando. Muitas pessoas precisam da terapia para poder levantar e saber detectar. Pera, não estou em mim. Isso não é para mim. E sai fora. Antes que aconteça o pior. Você falou, Simone, a gente precisa acreditar na intuição. Você tá assim com dúvida? Não sei, tá estranho isso. Sabe, gente? Peraí, procura a gente. Vamos conversar, vamos ativar o seu radar comportamental. A gente vai te dar uma assessoria nisso, né? E te ajudar a sair disso em pé, gente. Porque os estragos são grandes. Se você se mergulha numa situação dessa, depois... são muito grandes, pessoas. Mas os traumas são grandes. Muito grandes. Muito grandes. Pessoas que largam tudo, perdem a vida, desfazem a casa, o apartamento, o cabeleireiro. Muitas ficaram com as coisas retidas no aeroporto, porque nem isso pode entrar, elas são tão coisas que não pensaram. Aí volta para o Brasil depois de 1 ano e pouco, sem nada, para começar do zero. E ainda levar surra aqui, porque se meteu com um homem de tão baixo nível que nem ela esperava. Entendeu? Nem ela esperava. Tão baixo nível. E aí o irmão, ele como para trabalhar tinha que deixar ela muito tempo em casa, o irmão dele tentou abusar dela. E ela foi se escorar na sogra e no irmão.
Pois foi a sogra que mandou bater nela, e bateu o sogra, e bateu o marido quando chegou, porque aquilo era... Elas acharam que ela deu a ousadia ou que ela estava mentindo. Então é assim, e já com idade bem elevada, hein? Não é tão uma bobinha de 20 anos. Enfim. Aí a gente vê por que uma mulher está fingindo gravidez aos 40 e 50 anos. Aí sai fazendo um monte de coisa aqui que depois viu que fez uma cagada e não consegue voltar atrás. Ou se voltar, vai começar do zero, não tem outra hipótese. Meu Deus, Não é tem um outra tempo. hipótese. A gente não dá nem para falar que foi um tempo perdido, igual você falou desse caso, que ficou um ano aí dessa mulher, né? Gente, um ano é muita coisa. Você imagina? E não é só, perdi um ano. Não. Você ganhou traumas nesse um ano. Você ganhou uma história triste nesse Verdade. ano. Você perdeu dinheiro, você perdeu saúde, juventude. Então, é muito mais do que perder um ano. É muitas coisas que deixaram de acontecer, né? Então, E eu acho que é da globalização, né, Elaine? Não é uma questão só é a diferença cultural que a própria internet leva. Nós temos que aprender a lidar com ela. sim. Para o Essa nosso liberdade. benefício. Sim, essa liberdade incrível, olha, você está no Egito e eu estou aqui no Paraná. Imagina, em Brasil, Paraná, e você está aí no Egito. Meu irmão também está aí. Olha, que legal, Que legal, que bacana. Eles estavam no Bacaxerim, estão no Bacaxerim. Meu irmão é militar aí. Ai, que bacana. Então, Simone, olha só, né? Essa interação que a gente tem, você está aí do outro lado do mundo, eu estou aqui no Brasil, no Paraná, você está no Egito. Então, gente, tudo isso facilitou, né? Para que esses golpes acontecessem, para que as pessoas... Agora, vamos falar real, Simone. Eu sei que tem casos, o seu caso é um caso... que deu certo, era um caso verdadeiro, era um caso, sabe, que deu certo. Mas, assim, é complicado. Imagina um homem lá do outro lado do mundo vai se encantar com você aqui. Por que você aqui? Pode acontecer? Pode, como aconteceu com você, e que é um caso verídico, que deu certo, você está casada, você se acostumou a essa cultura, você é um exemplo que deu certo, mas você tomou os seus cuidados, você conheceu o seu marido de um jeito primeiro certinho, você foi conhecer... como eu disse, a fala dele também foi sempre direta, não foi uma fala... E se? O se não pode haver para já na língua muçulmana. Não tem que haver o se. É aquilo que você pode fazer no momento, é o que você fala. Você não tem que estar com o si. Até é religioso isso. Agora, a maior parte parece se esquecer desse pormenor. E aí vai. E nós estávamos num grupo de médicos e trocando ideias ali sobre escolha múltipla. E ele veio conversar comigo naquela de conversar. Só de trabalho. Eu até tinha vontade de ir para Dubai trabalhar na época e tudo. E até coloquei papéis para lá, mas era tão difícil fazer as coisas online não funcionavam muito bem naquela época ali para esses lados árabes, não, era muito complicado. Você tinha que passar por 7 etapas, eu já estava na 6ª e não saía da 6ª, e a 7ª etapa era muito complicada e não sabe nem onde enviar, sabe? Sabe aqueles sites complicados que você não consegue nem saber onde vai enviar? Era assim. E ele foi sincero o tempo todo. E aí eu disse, eu só tinha férias em janeiro e ele queria, claro, ele queria conhecer. Aí quando a minha amiga veio, porque ela estava já noiva, e ele já tinha ido ao Brasil conhecer ela, gente, ó, ele era engenheiro, mas ele foi conhecer ela no Brasil primeiro. E aí eles viram que realmente tinham compatibilidades. A mesma coisa, aí eu peguei e disse assim, não, agora você não vai lá sozinha não. Ela veio para ajustar as coisas do casamento e disse assim, não, eu vou com você. Aí eu fiz uma surpresa, como há muito tempo não tinha férias, eu falei, vou com você. Aí eu vim junto com ela. E aí ficamos uma semana aqui, mas eu cheguei aqui, eu só tive mais surpresa por ele, porque ele fez mais do que aquilo que eu esperava, mas muito mesmo. Ele já tinha aí um programa de férias completa que eu nunca tive na minha vida. E não é que ele seja rico, mas ele deu tudo por tudo e fez como devia fazer, fui conhecer a família e voltei para o Brasil com o anel no dedo. Foi assim. Isso que história linda, mas né? o que mas não é só a coincidência, é a junção de objetivos comuns. É aquilo que eu queria para mim. Porque eu não posso dizer que eu estava tão assim, quando ele começou a falar comigo. Isso é uma coisa construtiva, gente. Tem que ir construindo, você tem que ir firmando o solo. Você não pode também chegar e assim, amanhã vou casar já. Não, eu também casei rápido, foram meses, mas o pouco que você fala com ele, você tem que saber tudo que está acontecendo. Você tem que sugar tudo. Profissão, você tem que saber a profissão dele. O que ele trabalha? Se ele for empregado público,
ele está mais ou menos safo aqui no Egito. Se ele for militar, vai ser difícil, porque militar aqui não é assim que se mete nas redes sociais para conversar com mulher, não. Se ele tiver um emprego legal, tudo bem, vamos conhecer um pouco melhor. Se ele falar para você, eu sou empregado de transporte público, eu tenho tuk-tuk. Sabe o que é o tuk-tuk? Aquele que parece uma moto coberta que tem na Índia também, que você vai ali. Meu, tem gente se envolvendo com isso. Não se envolve com trocador de ônibus no Brasil, mas vem se envolver com tuk-tuk aqui. Então é isso, é conjunção de objetivos. Objetivos tanto religiosos, os nossos eram os mesmos. Que, infelizmente, teve outros colegas que os primeiros 2 anos de casamento foi o decisivo, ou fica ou sai, tá? Porque muitas divorciam-se e vão embora para o Brasil. E outras conseguem levar adiante a junção e arranjar uma adaptação ali, porque são muito diferentes, entendeu? Não é fácil para ninguém. Mesmo aqui, elas tiveram que... Porque eu já viajei muito, assim, morei em outros países, eu conheço, eu aprendi talvez a observar as pessoas. E muitas meninas novas, quando vêm, as mais velhas, elas vêm para uma carência muito maior do que as novas. As novas vêm para um outro objetivo de aventura, do diferente, do novo. E aí chega aqui, ele é um pouco diferente demais de mim, esse país eu não consigo. E aí dá um drama assim de socorro. Aí ou volta ou fica. Aí as mais velhas já não. Muitas estão com carências também econômicas e acham que melhor com ele do que sem ele. Aquela velha história. Aí acaba sujeitando. Simone, foi uma honra, minha linda. Já está dando o nosso tempo aqui. Muito obrigada. Fazia muito tempo que eu queria chamar para uma live. Eu acho você incrível. Eu amo. Não sei se eu compareci. Eu não sei se eu compareci. Foi muito produtivo. Mas foi muito bom falar com você. Fazer a minha parte aí para ajudar esse pessoal, né? Eu converso com elas no direct também. Então, foi muito bom saber agora do projeto aí do radar. Porque assim, eu gosto, eu não quero fazer o meu canal só disso. Por quê? Não é a minha especialidade. Se eu fosse psicóloga, talvez eu fizesse. Eu sei de psicologia, mas eu não sou psicóloga. Agora, eu posso fazer um canal de dente. Aí eu vou falar no meu terreno. Agora, eu vou fazer um pouquinho do que é a minha vida pela minha visão aqui no Egito. Você pode acreditar ou não acreditar, ou dizer que eu estou enfeitando o Egito. Não, eu vivo nesse enfeite. Eu não posso enfeitar o que não é verdade. Não vou fazer isso, não tinha como. Não é? Então, já fui muito criticada. Muitas pessoas dizem que eu vivo na Disneylândia. Infelizmente, o meu marido me proporcionou eu ter uma visão boa do Egito e dele. Porque eu tenho e eu atingi todos os meus objetivos, não é? Agora, existe o outro lado que a gente vai mostrando, mas tudo tem que ter um limite. Eu não posso chegar aqui e só bater na tecla do islamismo. Eu não posso chegar aqui e abrir o jogo. Eu não sou um sheikh. Eu vou aconselhar segundo a minha visão, segundo o que eu sei, segundo o que o meu marido passa para mim, que é mais pé na terra, porque ele foi criado aqui, eles estudam isso desde que nasce, passa de geração em geração. Não tem nada a ver com o revertido, porque o revertido está aprendendo e acaba sendo bem diferente também. Então, o que acontece é isso. A gente precisa falar daquilo que a gente entende. Se não sabe, se cala. Ou passa a bola para o colega, porque o colega vai saber mais. Então, exatamente. É o que eu falo. Vocês aí que estão aí ouvindo, porque eu sei que tem seguidoras aqui que estão com problemas, procurem o terapeuta. Procurem o terapia para poder se autoconhecer melhor. Somos especialistas nesse tempo. Por exemplo, eu mesmo, às vezes, eu preciso de um profissional. Apesar de eu ter tido nutrição, eu preciso, às vezes, ter uma consulta online com uma nutricionista mesmo a sério para ela separar o meu caso. Entende? E eu já precisei. E toda essa pandemia agora a gente tem que fazer tudo online. Não é? Ô, Simone, então, eu percebo que as pessoas investem muito no seu físico, investem no que aparece. Mas as pessoas têm uma dó de gastar um dinheirinho com uma terapia, Simone. Como? Sim. Porque não aparece, não é algo que você olha e vê. Não é algo físico. Mas é algo, gente, que vai refletir em todos os âmbitos da tua vida. Vida financeira. Sim, que você vai viver feliz. Emocional. Isso.
gente, vamos investir Quando na você é bem vida resolvida, psicológica. né? Você se sente feliz, você transparece essa felicidade. Tudo. Aí às vezes Sim. o pessoal diz, ai, ela é tão feliz, mas por que ela é tão feliz? Eu tenho os momentos também de infelicidade ou de tristeza, de saudade. Todo mundo tem. Mas é aquilo, não chega a ser São doentio momentos. de eu ficar numa cama não querer, entende? Sim, Não são querer momentos, sorrir na né? minha vida. É o contrário. Exatamente. É isso que a gente precisa, autoconhecimento. Tá Minha bom, linda, Elaine, quando foi você uma precisar honra. de mim, é só chamar. Ai, claro. Muito obrigada. Acho que eu já Vem estourei o comigo, a seu gente tempo. faz outra.